Aí. Pessoal, vou pedir a gentileza para vocês de, primeiro, me falem no chat, tá? Se tá tudo ok com o meu áudio e com o meu vídeo, que é o mais importante, que é passar esse conteúdo hoje para vocês. Então, eu preciso, antes de trazer o assunto, antes de me apresentar aqui para vocês, agradecer a presença de vocês, preciso que só algumas pessoas ali coloquem no chat, ó, Fabrício, tá tudo ok com o teu áudio, tá tudo ok, com o teu vídeo. Tudo certo, muito obrigado, Aline. Oi, Lucrécia, tudo bem? Boa noite, Graziele. Vou aproveitar que vocês já estão falantes numa segunda-feira, às 7 horas. Eu sei que alguns ainda estão atendendo, né? E saíram do trabalho há pouco, alguma coisa nesse sentido. E vou perguntar o seguinte: da onde que vocês são, gente? De que cidade vocês são? Vamos lá, que nutricionista clínico não pode ter vergonha de falar, hein? Tubarão, Santa Catarina. Show. Tô indo pra Floripa dia 28. Perfeito. Salvador, Bahia. Ô, Pedro, o esposo da minha irmã é baiano, cara. Salvador também. Mas eles moram aqui. Eu sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eles moram aqui. Vieram pegar um friozinho. Fala, Bernardo. E a Lucrécia, conterrânea aí praticamente, né? O Bernardo e a Lucrécia aqui do Rio Grande do Sul. E agora tá em Tramandaí, curtindo umas férias, tá bom? Ou tá atendendo aí? E vocês são da nutrição, galera? Estão formado? Vão se formar? Recessinho? Boa, Bernardo. Estão formados já na nutrição? Ou estão estudando ainda? Terceiro semestre. Bom, bom, bom. Bom pra gente aprender. Bom pra gente aprender. A gente já se diferencia dos outros aqui, né? Eu sei que nem sempre é tão fácil assim a gente ter tempo para estudar, né? E é muito importante que a gente absorva bem esse tempo. Então vocês vão ver que todo o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês, ele é literalmente conteúdo prático, mostrando o que vocês podem fazer dentro da nutrição de fato, trabalhando com a ideia da prática clínica da nutrição. Porque muitas vezes a gente aprende muita técnica, né, muita teoria dentro da faculdade, a gente sabe disso, né? Mas muitas vezes isso não se refaz dentro da prática clínica. Então, para não alongar muito e não enrolar vocês aqui, porque eu quero ser direto ao ponto, quero trazer bastante conteúdo para vocês. Eu vou entrar para nossa aula, vou me apresentar brevemente, tá? Vou entrar para nossa aula, vou trazer aqui bastante conteúdo. Aproveitem o chat para deixar as dúvidas de vocês. Vocês podem ter certeza que eu vou responder com o maior prazer do mundo, tá? Já fica a dica, vocês entenderam que ali é um grupo de estudos gratuito, então não saiam do grupo, não saiam do grupo, né? É, claro que a gente tem outras situações, como mentoria e tal, a galera que me acompanha mais tempo sabe que existe, né? Mas o grupo de estudos, ele é gratuito, tá? Ele é um grupo gratuito, então fiquem ali. A nossa próxima aula já é sobre emagrecimento, aula gratuita também, ao vivo, aula também sobre captação de pacientes a gente vai ter também, mas hoje a gente vai para essa aqui especial, que é a aula de suplementação, mas é uma coisa muito específica, que é a suplementação na prática clínica do nutricionista, né? Para quem não me conhece, eu sou o Fabrício de Grandes, sou nutricionista clínico, trabalho há bastante tempo, né, dentro da área, não só dentro da área de nutrição, mas também dentro da área de educação física, onde eu comecei com a área da educação física aí fazem uns bons anos, 12 anos mais ou menos, mais até. Trabalhei muito tempo com praticantes de esporte, né? Tanto de maneira amadora quanto profissionais, mas também já trabalhei muito com atletas de nível profissional, atletas de nível elite, trabalho ainda com eles, mas hoje somente na parte da nutrição. Inclusive já atendi alguns pacientes junto com profissionais de alto calibre. Recentemente, com o médico do Palmeiras, atendi alguns pacientes. Também atendo alguns jogadores de basquete do Corinthians, alguns jogadores de basquete do Minas Tênis Clube. Já atuei com diferentes.
jogadores de diversas modalidades, jogadores que hoje dentro do futebol estão na Europa, né? Mas também com o nosso carro-chefe aí, quem é da nutrição, quem é estudante, quem já é formado sabe que o nosso carro-chefe também trabalha muito com emagrecimento. Então hoje a gente vai passar por todas as categorias, digamos assim, do uso da suplementação na prática clínica, né? Ou seja, a gente vai trabalhar numa perspectiva de hipertrofia, né? Hipertrofia. A gente vai trabalhar numa perspectiva da suplementação utilizada dentro da performance e a gente vai trabalhar com a suplementação utilizada numa perspectiva dentro do emagrecimento. Vamos discutir cada ponto desses, né? Me apresentando novamente, atuo aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, mas também trabalho de maneira online, né? Sou formado em Nutrição e Educação Física pela UFPEL. Quem não segue ainda tanto o meu perfil de Nutri mesmo para leigos, que é o @Nutri Fabrício de Grandes, sinta-se à vontade para seguir, e também o De Grandes Escola, @De Grandes Escola de Nutri, que é o meu perfil ali linkado com a parte mais técnica, né? Que é esse perfil aí que quem tá nessa live, quem é da nutrição, quem é nutricionista, deve seguir para acompanhar sempre ali todo esse upload aí, esses avanços dentro da informação da nutrição, que a gente sabe que acontece muito rápido. Sou especialista nas áreas de fisiologia do exercício também, condicionamento e saúde também. Também sou mestre em nutrição pela UFPEL. E também, atualmente, eu estou finalizo o meu doutorado daqui a aproximadamente 3 meses, em nutrição, um dos primeiros doutores aí da cidade, o segundo, se eu não me engano, em nutrição pela UFPEL, porque esse programa de pós-graduação ele é bem recente, né? A gente teve aí recente a primeira doutora formada, e agora, se eu não me engano, a gente vai ter os próximos, porque ainda não formou as outras turmas, então é um programa bem recente. Trabalho especialmente com pesquisas dentro da restrição calórica, principalmente utilizando modelos experimentais, ou seja, os bichinhos, né? A gente faz pesquisa experimental com rato, etc., pesquisando efeitos da restrição calórica. Além disso, a gente também estuda a, a ideia de doenças cardiovasculares. Passando para o nosso conteúdo, então, primeiramente, a gente entende, né, que um suplemento, por incrível que pareça, tá? Inclusive, eu ministrei uma aula esse ano ainda, aliás, e foi bem curioso porque uma parte que eu nunca me dediquei, né, a estudar, digamos assim, de maneira mais incisiva para apresentar trabalhos, etc., foi a parte histórica da suplementação. E, gente, eu tive bastantes insights bem legais aqui para trazer para vocês. Para vocês terem uma ideia, o whey protein, ele é muito mais antigo do que a gente pensa. Claro, tá feio aqui esses fios, deixa eu só tirar um pouquinho. Claro, não o whey protein na forma que a gente tem hoje, né? Saborizado, bonitinho. A gente está falando do whey protein em forma de caseinato, era o nome, né? Alguns outros davam outro nome, né? Um médico muito especial que é o Borcheri, lá dos anos 1600, usou esse nome pela primeira vez. Mas, por incrível que pareça, a gente tem dados de que é muito possível que lá há 3.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, talvez há 5.000 anos atrás, já se falava de um composto que era rico em alguma coisa ali, né? Claro que a gente não tinha todos os conhecimentos que a gente tem hoje, mas já se via, né, o que seria depois o nosso famoso whey protein, como um possível suplemento, ou seja, algo a ser adicionado, né? Naquela época não necessário a suprir uma deficiência, tanto que a gente sabe em termos literais, né? A suplementação é algo adicionado a suprir uma deficiência. Mas, por exemplo, muitas vezes, quer um exemplo? A gente não tem uma deficiência de creatina, né? Então esse é um conceito literário que hoje a gente não aplica no mundo da nutrição. Mas naquela época a gente já tinha ali alguns conceitos, inclusive Hipócrates, né, utilizava em teoria ali com alguns atletas que ele trabalhava junto, com o intuito
de promover aumento do tecido muscular já, curioso, né? E força. Então, é muito mais antigo do que parece, né? A área da suplementação. E eu acho muito curioso, assim, quando a gente começa a trazer esse tipo de assunto. Por exemplo, tem pesquisas lá dos anos 1900, né? 1900 e início de 1900, 1906, 1910, onde se utilizava de suplementos nada convencionais, vocês já vão se apavorar com o que eu vou falar aqui, como, por exemplo, é, suplementos que se chamava de speedball, né? Uma mistura, sim, é exatamente isso que eu vou falar. Uma mistura entre cocaína, né, e veneno de rato, mais conhecido como veneno de rato. Então, assim, gente, é muito mais antigo do que a gente pensa, né? Muito mais antigo do que a gente pensa. E com certeza já aconteceu muito problema por aí, vocês sabem muito bem também, com relação à arte do uso da suplementação. Então, o que que eu considero? Ó, vocês ou saíram da aula, ou saíram do trabalho, ou às vezes nutris, eu já tive muito isso, nutris que tiveram mais de um trabalho, mais de dois trabalhos, né? Então aqui ninguém tá pra, eu acho que um suplemento funciona, eu acho que eu quero usar tal suplemento. Não, aqui a gente tá pra falar de coisa séria. E quando a gente vai falar de coisa séria, a gente mistura, não é só ciência a coisa, né? Mas a gente mistura prática e ciência, né? Onde juntando o poder de uma arte que nos consegue trazer a real aplicabilidade prática, né? A gente consegue definir qual suplemento pode ser mais adequado para o nosso paciente visando aquela finalidade. Por exemplo, recentemente eu vi um vídeo muito curioso que era um sujeito falando que o bicarbonato de sódio era o melhor suplemento que existia, porque era um nível de evidência A, nível de evidência 1, enfim, maior nível de evidência para uso. Cara, o bicarbonato tem um alto nível de evidência para uso em demandas específicas, mais especificamente, exercício de alta intensidade com duração ali que varia de 60 segundos, às vezes um pouco mais. Então, para quê? Né? Para que aquele suplemento seria? Não é assim tão simples, ele é o melhor. A creatina, claro, existe alguma discussão aí a respeito se ela não pode colaborar com o reparo tecidual, né, com a melhora relacionada ao descanso, né? Mas se a gente vai falar de exercícios de endurance, se a gente vai falar de corridas mais longas, a creatina tem pouca ou nenhuma eficácia dentro daquele modelo específico, certo? Talvez alguma discussão ainda a respeito de sprints finais, né? Mas então sempre depende para quê. Além disso, quando a gente vai utilizar algo em nosso paciente, a gente respeita uma questão moral e ética, e a gente também respeita níveis de evidência. O que que eu quero dizer com isso? Nada mais é do que essa famosa pirâmide que tem aqui, tá? Essa pirâmide aqui, desculpa, opa, tá meio desfocada aqui, não sei o que foi que aconteceu, mas desfocou um pouquinho. Mas ela nada mais é falando sobre níveis hierárquicos de evidência. Com certeza quem ainda está na faculdade já pode discutir isso comigo, né? Onde a gente passa dentro da ideia de suplementação, né? Digamos assim, uma matrix dentro dos níveis hierárquicos. O suprassumo, a gente está falando ali de meta-análises, revisões sistemáticas acompanhadas de meta-análises, normalmente, né? Onde a gente vai conseguir reunir de fato um bom grau de informação, ensaios clínicos controlados, estudos de corte, estudos de caso, e aí cada vez a gente vai baixando mais o nível de evidência, né? Chegando até aquilo que são opiniões de. Por exemplo, quer um exemplo? Eu vou trazer opiniões aqui. Esse aqui é a minha última publicação, o meu livro Hipertrofia Muscular da Nutrição à Suplementação. A gente vai falar um pouco aqui, inclusive, algumas coisas que tem no livro, né? Sobre suplemento, né? Claro, a dieta específica para hipertrofia não é hoje o tema, mas que vocês não devem levar isso como um nível mais alto de evidência, porque pode ser facilmente refutado por um conjunto de evidências mais sólidas, né? Além disso, normalmente sofre, no meu caso aqui não, mas normalmente pode ser vinculada ao marketing.
Aí a gente vai, como eu falei, para nível 2, né? Relatos de casos, estudos observacionais. Estamos falando de suplemento, hein? Não se esqueçam disso. Por exemplo, na medicina tem muito relato de caso, mas aí está se falando de doença específica. A gente vai para nível 3, ensaios clínicos, né? Até acho curioso que não se falou. Esse aqui é um trabalho da Louise Burke, ou do. Não, do Instituto Olímpico, tá? Não se falou, por exemplo, do meu trabalho, que são pesquisas de cunho experimental, ou seja, em animais, né? Mas se pesquisa também suplemento, inclusive eu tô com a ideia de pesquisar a citrulina, que é um suplemento que eu trago para vocês, e já estudei, por exemplo, o extrato de Pleurotus ostreatus, que é um tipo de cogumelo, né? Então tu pode pesquisar suplementos, né? Tu pode e deve, né? Inclusive antes de se trabalhar com seres humanos, mas não sei por que que tá aqui. Por que que não tá aqui? E níveis mais altos ali, falando de revisões, meta-análises, enfim. O que que eu gostaria muito que vocês ah, tomassem cuidado? Tá? Muito. Nem sempre a teoria a respeito de um suplemento ela está errada. Mas mesmo que ela esteja certa, já vou chegar num consenso aqui com vocês, ainda assim, aquele suplemento pode não ter nenhuma valência para o que tu quer. Explico, explico. Vamos lá. Quando a gente pega vias específicas, que é um baita exemplo, a leucina, né, que é um aminoácido essencial, ali junto, por exemplo, com a isoleucina e a valina, forma os famosos BCAAs, o aminoácido de cadeia ramificada, ela é um suplemento que tem uma influência bem interessante dentro da via mTOR-C1. E a gente entende que essa via é uma das vias que está mais relacionadas nos processos hipertróficos. Então, isso significa que se eu tomar leucina, eu vou ter mais hipertrofia? Olha, segundo a esmagadora parte das evidências, parece que a adição de leucina como forma de suplementação não tem grande validade dentro do contexto prático. Querem outro exemplo? A suplementação desculpa, coenzima Q10 tem envolvimento na cadeia de transporte de elétrons. Bom, então quer dizer que se eu usar um monte de coenzima Q10, eu vou transformar o meu atleta num super atleta. Não é assim, a gente sabe disso, né? E inclusive muitos suplementos, vocês vão ver aqui na aula de hoje, a gente acaba mais criando um famoso xixi caro, vamos chamar assim, tá? Na hipertrofia, né? Primeiro a gente tem que caracterizar a hipertrofia, né? Isso é uma das coisas que eu mais trago dentro do meu livro, né? Que como uma questão, digamos, palpável, a primeira coisa que a gente visualiza da hipertrofia é o teu tecido muscular aumentando, né? Se a gente vai para o contexto prático, é isso. Dentro do contexto técnico-científico associado com o contexto prático, normalmente a gente vai caracterizar a hipertrofia não só como síntese proteica, ou seja, aumentar a síntese proteica é certeza de hipertrofia? Não necessariamente. Pode ser só uma resposta aguda de um suplemento. Porque para caracterizar a hipertrofia, a gente precisa que aquele suplemento utilizado de maneira sistemática de fato esteja envolvido com o aumento da área de secção transversa do músculo, que é o que é avaliado por meio técnico científico, né? Que no fim vai culminar na praticidade, exatamente isso, o bracinho aumentando ali do nosso paciente, ou futuro paciente. E a gente ou consegue de alguma forma induzir através de suplementos indutores da hipertrofia, né, como dano muscular, esse nome tá certo, né, cell swelling, inchaço celular, ativando a sinalização da via mTOR-C1, por exemplo, biogênese ribossomal, mecanotransdução, enfim. Ou a gente pode ir por outras vias, como por exemplo, melhora do sono, a dieta, né? Quer um exemplo? Fabrício, na minha dieta está faltando o mínimo de carboidrato para eu atingir a hipertrofia. Então, beleza, a gente pode, se não está conseguindo atingir pelos meios convencionais, trabalhar com adições dietéticas
dentro da tua dieta voltada para hipertrofia, certo? Ou até mesmo aqui dentro do Resistance Exercise, que seria o nosso famoso treino de força, né? A musculação também. Apesar de que a gente sabe que vários caminhos podem induzir a hipertrofia. Quer um exemplo? Fabrício, meu paciente vai fazer pilates, ele é sedentário. Será que ele hipertrofia? Muito provavelmente sim. O melhor caminho dele hipertrofiar? Muito provavelmente não, né? Mas a gente, tudo que estimula o teu músculo, tudo que faz o teu músculo se adaptar a um estímulo, ele pode ser causador de hipertrofia, que nada mais é do que uma adaptação a essa sobrecarga externa, certo? Então, ou a gente induz de maneira direta através de algum suplemento, ou não é o intuito falar hoje sobre isso, drogas, né? Esteroides, por exemplo. E aí tem, obviamente, muito, mas milésimas vezes maior do que a utilização de suplemento, né? Ou a gente utiliza algum uh, suplemento que, por exemplo, a creatina, o que que ela faz? Já vou explicar mais diretamente para vocês, mas ela aumenta potencialmente a tua força, né? A tua capacidade de sprint de alta intensidade e a tua potência. Se tu tem mais força, tu consegue ter mais sobrecarga, principalmente a mecanotransdução, né? E também alguma coisa de dano muscular também eminente ali, é observado dentro dos treinos do teu paciente, ou mesmo no teu, se tu tá pensando em usar algum suplemento assim para ti. Quando a gente vai para consensos, digamos assim, de experts a respeito de suplementos, o que que eu resolvi trazer aqui para vocês? Inclusive, eu discuto muito isso dentro das minhas aulas, dos meus livros. Eu trago o que os principais experts trazem sobre o assunto e a gente discute em cima. Então, o que que você precisa saber? Com certeza, tudo que está aqui não é tudo que está aqui que eu concordo, né? Com certeza, não é tudo que eu discordo também, mas eu vou trazer aqui alguns pontos de consensos de experts a respeito de suplementos específicos dentro da hipertrofia, né? E a gente vai entendendo um pouco melhor. Vamos lá. O Pedro Valenzuela, lá em 2019, ele já trouxe com um consenso de experts alguns suplementos com relação ao ganho de massa muscular e força, juntando tanto o nível de eficácia e evidência, né? Mas também, não se esqueçam, nível de segurança, ou seja, podem ser recomendados, né? Em nível A, B, evidências mistas e confusas, C, pouca evidências ou estudo sem controle, e D, não há necessidade da recomendação. O que que ele traz aqui para nós? E eu vou dizer para vocês o que que eu concordo e o que que eu não concordo tanto. A cafeína, ele coloca como nível A. Eu já tenho minhas ressalvas, né? O principal a principal proposta, o mecanismo biológico proposto, digamos assim, é a redução da percepção de dor, só que eu teria algumas ressalvas, principalmente com a rápida adaptação que a gente sofre da cafeína. Então, eu particularmente gosto muito mais de usar a cafeína como suplemento na performance e um suplemento mais agudo, digamos assim, né? Um suplemento mais para esforços específicos ou até mesmo eventos, competições específicas, e acho que ele não traria tantas vantagens, né, dentro para se tornar um nível de evidência A. Agora, a creatina a gente sabe que sim. A creatina está mais bem do que evidenciada dentro da literatura, né, que tanto a sua suplementação de curto e longo prazo, tá? Tem trabalhos bem curiosos utilizando inclusive um padrão ouro de marcador de função renal, que é o clearance de creatinina, mostrando que até a utilização junto com dietas hiperproteicas durante anos, né, é segura e bem tolerada em pessoas saudáveis. Por incrível que pareça, até 2024, 2025, realmente os mecanismos para aumento de massa muscular ainda não são totalmente elucidados, mas os principais pontos são aumentar a disponibilidade de energia, né? Ou seja, o cara vai produzir mais força, e isso, consequentemente, vai
induzia maiores processos hipertróficos, naturalmente, tanto na sinalização quanto adaptação muscular. Aumenta a osmolaridade, ou seja, trabalha dentro também da ideia do cell swelling, que é um inchaço celular, né, envolvido com mecanismos não tão bem elucidados, mas que podem induzir a hipertrofia, né, principalmente por indução de vias de sinalização anabolizantes, por anabolizantes entendam anabolismo muscular, né? E também, como eu falei, conferindo um maior volume de treinamento. É, Hoje a gente tem várias propostas do uso, várias propostas do uso. Parece que até o momento a que mais é bem estudada é a forma da creatina monoidratada em pó, né? E principalmente nos usos contínuos de 5 gramas para homens, 3 gramas para mulheres, mas isso pode ser variado conforme o peso corporal da pessoa. Inclusive, saiu um estudo bem recente, depois eu vou colocar ali no grupo, não se preocupem, tá? Onde talvez, muito provavelmente, doses um pouco maiores seriam necessárias. Mas uma coisa que a gente sabe é que essa fase de carregamento, de 20 a 25 gramas por dia, durante 5 a 7 dias, não é vantajoso dentro da hipertrofia. É problemático? Não. Mas ela é vantajosa somente no processo de ganho de força. Os autores também colocam os nitratos, principalmente nas formas do suco de beterraba, né, que é um bem conhecido aí, como nível de evidência A também. Eu particularmente gosto, mas tenho minhas ressalvas se realmente traria grandes benefícios. Porém, tudo que pode aumentar o fluxo sanguíneo, aumentar a biodisponibilidade de óxido nítrico, pode, de maneira indireta, induzir a hipertrofia e ganho de força, né? E parece que a utilização crônica é segura. A proteína, mas já se sabe, né, que tanto em forma de pó, barra, comida, ela só vai ter efeitos significativos na melhora do equilíbrio proteico muscular se há combinação com treinamento, né? É uma coisa bem importante, alguma coisa que induza a hipertrofia. É possível ganhar massa magra sem treino? A gente quer? Não, né? Não é o que a gente quer. Tem que botar o nosso paciente pro treino. Por isso que a próxima aula, inclusive, eu falo com você sobre parcerias que a gente vai fazendo ao longo do processo com profissionais de educação física também, para a gente sempre ter esse controle. Mas que muito provavelmente, se a gente atinge a gramagem necessária, ou seja, aquele 1,6 a 2 gramas, quando se fala de um bulking, por exemplo, que são as recomendações, não parece haver a necessidade da adição do whey protein, por exemplo, da proteína, né? Não existem efeitos adversos com relação à função renal ou até mesmo hepática em indivíduos saudáveis. A gente também, a gente também pode trabalhar com a suplementação de ômega 3, né? Um dos caras que mais trabalha com o estudo da hipertrofia, o estudo do treinamento de força, que é o Brad Schoenfeld, fala inclusive no livro dele sobre a suplementação de ômega 3 como um possível aliado de efeito anti-inflamatório e melhora do equilíbrio proteico muscular, né? Ainda há uma discussão importante sobre nenhum efeito adverso, digamos, reconhecido, mas conhecido eu tenho minhas ressalvas, porque, por exemplo, nem todo mundo, não é assim, tá? Nem todo mundo vai se beneficiar do uso de ômega 3, né? Dependendo dos níveis de LDL do paciente, talvez não faça tanto sentido assim utilizar. HMB, que eu já colocaria aqui, ó, aqui eu já vinha caindo com certeza para nível B, né? Que são os minerais HMB, que é um metabólito da leucina, né? Com a proposta também de melhorar a recuperação do exercício. Minerais como magnésio, zinco, cromo. E aqui a gente já está entrando, né? Já está entrando muito naquilo que eu falei para vocês. Nem sempre a teoria é mentira, né? Nem sempre a teoria é mentira. Então, por exemplo, a gente sabe que magnésio, zinco tem participação ativa do processo de contração muscular, né? São alguns cofatores, mas
Não necessariamente se já existe o consumo adequado desses elementos, por isso que tem que fazer uma varredura completa nos pacientes, uma varredura completa, que envolve, inclusive, tanto a avaliação de composição corporal, falaremos também, quanto a avaliação bioquímica, certo? Se necessário, que nem sempre é tão necessário assim como a gente pensa, se existe essa real necessidade. Aí, quando a gente vai para os suplementos de nível misto, eu, por exemplo, já colocaria esse aqui lá para o nível D, né, que são os BCAAs. A citrulina, que é um suplemento, como eu falei, que eu estou programando fazer umas pesquisas experimentais com ela também. Eu já traria ela assim, já. Inclusive, fiquem de olho aí para os próximos anos com relação à citrulina malato, né? Ela é um importante precursor de arginina e também aumenta a biodisponibilidade de óxido nítrico, né? Onde tudo que melhora a biodisponibilidade, ou aumenta a biodisponibilidade de óxido nítrico, melhora a tua função endotelial, fluxo sanguíneo, né? A gente sabe, por exemplo, que se utiliza até em doenças cardiovasculares, né? Que é uma das coisas que eu pesquiso também. Então, pode ser sim um potente aliado, mas que a gente precisa ainda entender, principalmente algumas coisas relacionadas a possíveis problemas de segurança, tá? O que mais que a gente tem até agora são problemas gastrointestinais, que os meus pacientes, alguns utilizam e, inclusive, não parecem sentir tanto esse desconforto. Aí a gente vai para as vitaminas, ácido fosfatídico, arginina, que já tem níveis bem baixos de utilização dentro, e aí eu concordo com os caras, né? Concordo com essa reunião de experts aí, né? Concordo com eles. Até mesmo a glutamina, eu também colocaria lá para o nível D, né? Inclusive, muito curiosamente, a glutamina, gente, por que que ela carece tanto de evidências? Vou explicar brevemente. Por isso que a gente fala que suplemento é para agir sob uma deficiência, né? Por quê? Porque, basicamente, primeiro, é o suplemento mais. Desculpa, o aminoácido mais abundante no nosso corpo. A gente consegue produzir glutamina. Muito fácil, né? Então, tudo que a gente está comendo, a gente está produzindo glutamina. E mesmo que a gente use a consideração de que a glutamina melhora o equilíbrio proteico muscular, glutamina aumenta a produção de heterócitos, glutamina. Cara, a gente já tem muita glutamina. Vocês entendem? Vocês entendem que seria muito fácil se a gente simplesmente conseguisse fazer o seguinte: olha, como tal suplemento tem tal ação, joga para dentro e vamos resolver isso com suplemento. Não é assim, senão a gente formaria facilmente atletas nível olímpico aqui no Brasil muito fácil. E aí a gente já está entrando em outros suplementos tribulus terrestre, que durante muito tempo se acreditava, né, que podia ser um potente aliado com relação ao estímulo androgênico, desculpa, estímulo anabólico, né? Mas a gente já viu também que tem evidência baixíssima com relação a um efeito direto dentro da hipertrofia muscular. E além disso, importante, a gente não tem muita consistência com relação à segurança dela, né? Por exemplo, em experimentos animais, né? Porque eu trabalho muito. Existe uma coisa que a gente faz. Inclusive, eu fiz com os cogumelos, né, que são os pleurotos rastreatos, que é avaliar nível de toxicidade no animal. Então, e isso se observou já em estudos envolvendo a tribulus terrestre, e também a probabilidade, desculpa, relatos, né, aí já eu tava falando, nem tinha lido aqui, eu tava falando sobre isso. E questão de lesão no coração, fígado e rim, principalmente em modelos animais com doses um pouco mais altas, então a gente tem que ter cautela nos seres humanos. AKG, né, ornitina, também baixíssimo, carência total de evidências dentro da hipertrofia, lembrando que eu estou falando sobre hipertrofia, né, e que a gente não deveria prescrever ou recomendar, digamos assim, ou se a gente sabe que a prática baseada em evidências necessita isso, né? Se for avaliado frente a frente com o teu paciente, é preciso que a gente chegue a um consenso de por que que vai usar.
por que que o paciente vai gastar dinheiro com aquilo, por que que o paciente vai se beneficiar com aquilo e principalmente, né, isso aqui, ó, quais quais estudos de curto, médio, longo prazo que mostram a real segurança daquele suplemento que eu vou utilizar com o meu paciente. Aí, quando a gente vai utilizar a suplementação dentro do emagrecimento, a gente já está falando do seguinte: primeiro nós precisamos entender o que é emagrecimento. Então vamos definir o que é emagrecimento. Primeiro ponto, gente. Primeiro ponto. Isso aqui já está mais do que, né? Já está mais do que discutido. Para emagrecer tem que ter restrição, tem que ter balanço energético negativo. Isso a gente sabe desde que saíram os primeiros estudos lá nos anos 1800 com com análise de metabolismo humano, até estudos primários com animais, principalmente cachorros. Aí os estudos lá com os professores é, é, o Wilbur Archwater, por exemplo, né, que é, para quem não sabe, quem já viu aquele, 1 grama é igual a 1 grama de carboidrato é 4 calorias, 1 grama de proteína é 4 calorias, 1 grama de lipídio é 9. Quem descobriu isso, digamos assim, é o famoso professor Wilbur Archwater e também vários outros nomes da nutrição que iniciaram, vamos falar até do Lavoisier, lá na Revolução Química, que simplesmente não tem que discutir, tá? Não tem que discutir. Se isso aqui tá acontecendo, de fato, a pessoa tende a reduzir a massa corporal total dela. Se isso aqui tá acontecendo de fato. Mas como assim? Cara, praticamente a gente não tem como definir se realmente está acontecendo. As coisas mais perto que a gente tem são o que a gente chama na ciência de um método padrão ouro, como por exemplo água duplamente marcada, né? A gente tem calorimetria até algumas décadas. Eu ouvia falar, digamos assim, da calorimetria direta. Hoje já não é uma coisa tão comum assim, né? Mas se não, a gente especula. Especula como? A gente vai ter aula disso também calculando, estimando. Será que o meu paciente está gastando X e está comendo Y? Será que ele está gastando X e está comendo X? É assim. Só que quando nós, nutrinhos e futuros nutrinhos, falamos sobre isso, a galera se confunde. E aí vem com os papos de sempre. E eles estão falando que só calorias importam. Não, cara, não. Te acalma. Não é isso. A gente está falando que esse é um processo praticamente base da pirâmide. É óbvio que os macronutrientes importam. É óbvio que os micronutrientes importam. É óbvio que o modelo de dieta, que o tipo de exercício, que o sono daquela pessoa, que os hormônios daquela pessoa importam muito, né? Mas a premissa básica é que tudo isso de alguma forma culmina nessa questão termodinâmica, certo? Então, uma coisa que eu vejo muita gente caindo e achando que um suplemento funciona só porque age dentro de um processo é não entender sobre esses três aqui. Que eu quero dizer com isso? Uma coisa é o que é o emagrecimento, uma coisa é o que é a beta-oxidação e uma coisa é o que é a lipólise. Vamos lá. A lipólise, gente, a lipólise, ela é a retirada de gordura de dentro das células das gotículas de lipídios. Primeiro ponto. A beta-oxidação ou a queima de gordura é justamente a queima para obter energia. Ou seja, aqui nesses vermelhinhos aqui, a gente está falando de processos agudos que envolvem a utilização de substratos energéticos. E, gente, isso são conceitos básicos que muitas vezes a gente esquece. Que queima de gordura não é a mesma coisa que queimar a banha, certo? Queima ou beta-oxidação é uma questão bioquímica que muitas vezes tu pode estar induzindo com diferentes situações. Quer ver? A gente mexe, a gente mexe de maneira aguda dentro do metabolismo lipídico de várias formas, de várias formas. Por exemplo, o jejum. O jejum, ele de fato aumenta. Por exemplo, diminui a secreção insulinêmica, aumenta a secreção de adrenalina
Consequentemente, pode acontecer, consequentemente, irá acontecer uma mudança na utilização de predominância dos substratos. Sabe o que mais que vocês podem fazer? Comer mais gordura. E vai fazer tu utilizar mais gordura. Certo? Modalidade do exercício, caminhar numa intensidade menor, também promove a maior utilização da gordura como substrato energético. Mas isso não quer dizer que tu esteja aqui. Porque isso aqui é um processo crônico, estrutural, que envolve essa premissa básica, certo? Então, para um suplemento agir dentro do emagrecimento, ele não pode só aumentar isso aqui. Cafeína aumenta isso aqui. Suplemento de gordura, aqueles TCM, aumenta isso aqui. Mas aí quando a gente vai para os estudos, de maneira curta, médio, longo prazo, eles não fazem isso aqui. Porque para algo funcionar dentro do processo de emagrecimento, ele tem duas vias principais. Ou ele mexe no que sai, ou seja, aumenta o teu gasto energético de alguma forma, direta ou indireta, ou ele mexe no que entra, inibe o teu apetite. Que é vamos sair do contexto, né? Mas só para trazer aqui, é, análogos de GLP-1, o mais famoso do momento, o Ozempic, o Wegovy, enfim. O que eles fazem? O GLP-1 é um hormônio altamente a sua secreção está altamente envolvida com a saciedade e saciação. Então, se tu tá usando um medicamento que atua dentro, o que vai acontecer? Inibe apetite. Então tu come menos. Tu come menos, o que acontece? Adivinha? Né? Então, para ser algo eficiente dentro do emagrecimento, a gente precisa disso aqui. Desculpa, de alterações do processo crônico. Ou seja, tem que ter um estudo bem controlado que mostrou, não, de fato, olha só, o meu paciente ele vai seguir comendo as mesmas coisas, tá? Ele vai seguir fazendo as mesmas coisas, e só o fato de utilizar ou a citrusaurántio, ou as beta-glucanas, ou a cafeína, ou a manga africana, ou a carnitina, ou a quitosana, ou cromo, o coleus forscoli também se falava muito, vai fazer aquela pessoa perder gordura. E eu tenho uma péssima notícia para vocês. Péssima, tá? Porque eu gostaria, com sinceridade, eu seria um cara muito feliz se existissem suplementos que pudessem de fato ter efeito significativo na perda de peso. Mas até o presente momento parece que a gente não conseguiu chegar nisso. O que a gente chega mais perto é de trabalhos em modelos animais, por exemplo, eu até trouxe aqui um que eu fiz. Esse aqui é uma pesquisa que a gente fez com a ação do Pleurotus striatus, que é um cogumelo, uma espécie de cogumelo, né? Sobre a regulação glicêmica em camundongos, aqueles, os C57, aqueles pequenininhos, sabe? E de fato, a gente vê efeitos em trabalhos experimentais, regulação glicêmica de alguns suplementos. Eu fiz também, coisa bem engraçada, inclusive, aqueles ratos que sofrem, desculpa, camundongos que sofrem mudança no gene da leptina, né? Que eles acabam ficando obesos, com obesidade, e a gente pode estudar, né, se algum determinado extrato tem algum efeito dentro. Mas, cara, tipo, são achados pré-clínicos, a gente chama, que a gente não consegue ainda transferir para humanos. Infelizmente, a gente não consegue transferir para humanos. E aqui a gente está entre profissionais, futuros profissionais. A ciência tem que ser nossa aliada. Então, de verdade, Fabrício, o que que tu queria? Cara, eu queria que tudo que era suplemento funcionasse para emagrecimento. Mas, infelizmente, eu ainda. Vocês têm opiniões diferentes? Podem falar. Vocês têm achados diferentes para trazer? Se sintam à vontade. Mas, até o presente momento, eu sou um cara que eu não me sinto seguro para fazer, por exemplo, a pessoa gastar R$ 500 num composto de ervas, sendo que aquilo vai ter pouco ou nenhum efeito. Entende?
Eu não tô criticando, pô, aqui eu não tô criticando o meu trabalho. Isso aqui é importantíssimo pra gente ver os próximos passos. Vocês entendem isso? Mas muita coisa até o presente momento a gente não consegue, de fato, determinar que aquilo vai ter evidência dentro do contexto do emagrecimento. Com relação à suplementação na performance, gente. Bom, primeiro ponto. Como é que a gente vai definir, então, se o nosso pacientinho lá que quer melhorar a força, que quer melhorar resposta na corrida, que quer melhorar resposta nas lutas, que quer. Enfim, né? A primeira pergunta que a gente faz, aqui é um fluxograma baseado no site do Asker Joyken Group, né? É o seguinte: primeiro, existe evidência que funciona para o esporte ou evento específico? Né? Por quê? Se não existe de fato evidência, se o que a gente tem ali são achados e que hoje em dia acontece muito, além de todo esse perrengue que a gente está vendo, vocês estão acompanhando aí do Whey Protein, né? A gente também está tendo muito problema com relação a suplementos que não são validados, né? E simplesmente iniciam a venda. Então, se não existe evidência para aquele esporte ou evento, não faz sentido tu fazer o teu paciente utilizar, certo? Além disso, é potencialmente prejudicial para a saúde ou performance, porque se for, faz sentido, faz sentido utilizar. Cara, se eu tô utilizando um suplemento, eu não tenho, o nutricionista ele não tem habilitação legal para tratar algum problema que der com medicamento, como que eu vou me arriscar desse jeito? Certo? Terceira pergunta: os ingredientes não podem ser obtidos pela comida? O que que eu falei, por exemplo? Por que que o BCA tem tanta evidência assim que não funciona? Cara, porque um monte de comida. Tu pega amendoim, tem um monte de BCA. Entendeu? Então é muito fácil nunca é, porque a gente sabe que nem todos os pacientes são tão fáceis assim de lidar. Mas digamos que é plausível a maioria das necessidades aí serem supridas pela dieta de fato, que é o que a gente, segundo a lei de número 3384, de 17 de dezembro, 17 de setembro de 1991, nós somos os únicos profissionais habilitados a prescrever dieta, ninguém mais, certo? A lista de ingredientes tem substâncias proibidas ou testes para substâncias proibidas ou até algum alerta por autoridades, porque daí agora eu já estou entrando aqui nessas três perguntas, até falando do que a gente tem visto atualmente aí de problemas envolvendo o uso de suplementos, né? E, principalmente, se o valor justifica o uso, certo? Então, será que o valor justifica o uso desse suplemento? Porque qual é o potencial de ganho que aquele suplemento pode trazer para o meu paciente, né? A gente já sabe, por exemplo, que determinado suplemento pode trazer uma performance melhorada em 10% em determinada atividade, mas para um cara que é recreacional, vale a pena ele gastar R$ 300 num suplemento assim? Agora, daqui a pouco, para um esportista olímpico, aí vale. Para os atletas de elite que eu falei para vocês que eu atendo, aí nós estamos falando de outra situação, né? E isso porque. Por que que eu sou tão chato, tá? Por que que eu sou tão chato com isso, tá? Por que que eu sou tão chato com essa questão de suplementação, tá? Porque, assim, ó, um monte de atleta usa dentro da performance. Uma quantidade bem interessante contaminada com. E não contaminada que nem tá aqui no Brasil. Nos Estados Unidos mesmo, a gente tem. É, ah, A gente tem aí, na última pesquisa envolvendo atletas olímpicos que caíram no doping, existiu uma responsabilidade de cerca de 10% só do uso de suplementação. Então nós estamos falando que é potencialmente danoso para o nosso paciente. É potencialmente danoso para o nosso paciente. Vocês entendem isso? 80% não contém, pelo menos nessa pesquisa aqui dos americanos, dos estadunidenses, não contém o que o rótulo diz, e aqui acontece muito isso, agora vocês estão vendo, né? Mas algumas coisas são manipulações, né? Que a gente está vendo aí, que é uma briga um pouco mais profunda, a briga econômica, né? Mas isso aqui a gente tem certeza que
Olha, mais de 90% não é sustentado por evidências, certo? Então, por isso que eu sou tão chato e a gente tem que tomar bastante cuidado. Aqui um outro consenso aí, uns caras mais, né, mais ainda, digamos, conceituados do que os anteriores quando eu falei de hipertrofia, que é do ISSN. Temos algumas ressalvas, claro, com relação ao ISSN, mas grande parte aqui dos caras, o Kex, cadê o Lowry, o José Antônio, o Crader, né, a Kleiner, são, assim, pesquisadores de bastante renome, né? E que trouxeram também aí níveis A, B, C, sendo o nível A ali mais forte para apoiar a eficácia. Vamos visar aqui construção muscular, a gente já falou, vamos visar performance. Basicamente, evidência forte, né? Porém, nunca se esqueçam que depende para quê? Depende para quê, tá? Depende para quê? Carboidrato, por exemplo, num tiro de 10 segundos, não necessariamente, muito provavelmente não vai fazer nada, né? Betalanina, cafeína, creatina, bicarbonato de sódio, fosfato de sódio, águas e bebidas esportivas, que são o que a gente deve se concentrar para pesquisar bem, entender melhor e, se necessário, prescrever para os nossos pacientes. Aí já evidências limitadas, eu já jogaria ah, a, os BCAAs lá para C, traria os nitratos para A, traria, dependendo da modalidade de exercício, né? Os carboidratos e proteínas pós-exercício para A, dependendo da modalidade, tá? E aqui no nível C, aqui eu concordo com a maioria, tá? Aqui eu concordo com a maioria. Arginina, carnitina, glutamina, inosina, triglicerídeo de cadeia média, ribose, onde a maior parte das evidências vem sustentando que não parece fazer sentido a gente utilizar visando hipertrofia, tá? Visando hipertrofia. Sempre visando performance, desculpa. E sempre tenham em mente isso, né, gente? Ó, aqui nós estamos falando especificamente que é um consenso, não necessariamente vocês são obrigados a seguir uma discussão entre experts, né? Mas e também isso não quer dizer que comer, por exemplo, obter isoflavonas vistas muito visto muito dentro da soja, por exemplo, né, um componente que mais tem isoflavonas, é uma coisa boa. Só que o que a gente está falando aqui é que suplementar, ou seja, adicionar, não parece trazer benefício, certo? E cafeína, que, assim, até trouxe outro trabalho aqui que eu publiquei, que é os efeitos agudos da utilização de cafeína sobre o desempenho físico durante exercício aeróbio. E justamente, parece que, justamente dentro desse modelo, ou seja, a cafeína como uma forma de ser utilizada no contexto de percepção de dor, de diminuição da percepção de dor, ela com certeza é um suplemento que tem muita utilidade em diferentes modalidades de exercício. Eu vou passar brevemente aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, tempo até a fadiga em atividades contra relógio, variação assim, ó, que vai. Desculpa quem não é do sul aqui, larguei um tchê assim, aqui sem querer. De 5 a 150 minutos, né, em diversas modalidades. Ciclismo, corrida, remo. Doses baixas de cafeína, durante exercícios, tem se discutido que pode melhorar o tempo até a exaustão, principalmente se combinado com carboidratos em atividades como, por exemplo, o ciclismo, né? Normalmente, doses que vão de 3 a 6 miligramas, consumidas 50, 60 minutos antes, do exercício, certo? A creatina, dentro da performance principalmente, o que que a gente sabe? Principalmente em força e potência, né, e desempenho em sessões de alta intensidade, principalmente abaixo de 150 segundos de duração. Consigo imaginar um monte de situação, mas um monte de situação aqui dentro do CrossFit. Tem muito suplemento que dá para a gente utilizar, betalanina, creatina, bicarbonato de sódio, porque podem ter tarefas dentro de um campeonato, por exemplo, que envolva essa duração aqui, né? E também, né, e falando, voltando para a hipertrofia, adaptações crônicas ao treinamento também, com relação ao aumento de força e potência. Nitrato é um suplemento que eu gosto muito também, né? Então,
Há trabalhos, por exemplo, que mostraram em exercício de até 40 minutos, melhorias que vão de 4 até 25%. Isso é muita melhoria, né? E também, até mesmo, principalmente, na verdade, exercício intermitente de alta intensidade, ali que em esportes coletivos, por exemplo, que vão de 12 a 40 minutos, com a utilização normalmente 2 a 3 horas antes do exercício, sabendo que períodos prolongados também costumam trazer alguns benefícios. A betalanina, muita gente não sabe, mas a betalanina ela tem efeito crônico, né? Por exemplo, a galera por sentir aquela coceira, acham que a betalanina ela tem efeito só a curto prazo. Muito pelo contrário, aquela coceira é só um colateral do aumento da carnosina e também da função tamponante, né? Que dá aquela coceira nas mucosas e tal. Que pode ser, inclusive atenuado se tu dividir, fracionar ali por doses de 0,8 gramas a cada 3, 4 horas, e que normalmente esse período de suplementação vai apresentar os melhores benefícios de maneira crônica ali, com o pico chegando a 10, 12 semanas de uso da betalanina, né? Normalmente os benefícios são modestos, mas se tu falar 3% para um cara num campeonato já nível amador profissional, isso pode fazer bastante diferença. Durante tarefas de exercício contínuo e intermitente de 30 segundos a 10 minutos de duração. E aí eu consigo muito visualizar vários trabalhos ali, os famosos WODs do CrossFit, quando tem algum campeonato, por exemplo, pode beneficiar muito. E olha, se prendam nisso, porque vocês vão atender muita gente do CrossFit. Eu não gosto do CrossFit. Beleza, mas tu não pode ignorar que é uma modalidade que aumenta muito e que daqui a pouco pode cair no teu consultório. Eu, inclusive, um dos meus mentorandos, eu inverti a ideia dele e ele se adaptou muito bem. Hoje ele atende muito dentro do CrossFit. Ele pegou esse nicho que ninguém se deu conta e está fazendo, vamos falar bem sem hipocrisia, tá fazendo bastante dinheiro atendendo a galera do CrossFit. Isso também é bem importante. O bicarbonato de sódio, onde se utiliza a ideia de 0,2 a 0,4 gramas por quilo de peso total, né? Consumido 1 hora a 1 hora a 2 horas e meia antes do exercício, né? Mas normalmente a gente pode fazer doses menores, né? Principalmente para atenuar os efeitos colaterais digestórios, né? E que em sprints de curta duração e alta intensidade, principalmente ali nos 60 segundos, com eficácia reduzida à medida que ele vai aumentando o tempo de duração do exercício, mas que podem ser muito observados aí com a utilização do bicarbonato de sódio para os pacientes de vocês que têm esses efeitos adicionais aí de problema gastrointestinal. 3, 4 doses menores por dia durante 2 a 4 dias consecutivos antes do evento também pode ser uma grande solução. Sobre suplementação, era isso que eu queria trazer para o meu povo, tá? E agora, já vi que tem algumas perguntas no chat, mas eu queria agradecer muito a presença de vocês, tá bem? Muito, muito, muito. Estou muito feliz que todo mundo, basicamente todo mundo assistiu a aula até o final, né? Não saiam do grupo, tem mais aula e aula melhor ainda, então não saiam do grupo, cada vez vai ter mais coisa ali, se mantenham ali. E agora eu vou para as perguntas de vocês. Psyllium. Então, o Psyllium parece que a utilização dele, além de não trazer muita caloria ali para dieta, ele pode ajudar na saciedade. Então, até dá para trabalhar com ele. Dá para trabalhar, pode ser uma boa alternativa. Obrigado, Keuri. Muito interessante a aula. Boa noite, ótima aula. Obrigado, Aline. Obrigado pelo elogio. É muito bom sempre o feedback de vocês. Vamos parar de compartilhar aqui para abrir para as perguntas. Valeu, Bernardo. Baita aula. Ah, sim, o Bernardo é de Porto. Ele é baita aula, sim, Bernardo de Porto. A Lucrécia também, a Lucrécia é de Camaquã. Valeu, Fabiana. E galera, aproveitem para
trazer as perguntas de vocês, por favor, tá? Essa é a horinha. Tem alguns estudos. Vamos lá, o Bernardo perguntou o seguinte: ah, tem alguns estudos com HMB para lutadores com manutenção de massa magra? Acha válido em corte de peso? Pô, que baita pergunta. Tu tá trabalhando com lutador? Eu trabalho bastante com lutador. Inclusive, mandamos um agora pro UFC Fight Pass. E fizemos um corte de peso. Eu trabalho com um médico do esporte também. A gente fez um corte de peso moderado. Sabe o que que eu gosto de corte para corte de peso em lutadores? É, tem um post meu ali no The Grandes Escola de Nutri, mas se não, eu explico depois com calma para vocês, tá? Porque é um pouco mais chatinho. É, mas a hiperidratação, tá? A hiperidratação. A hiperidratação é... Ah, que legal, trabalho com alguns, sou técnico de judô. Ah, que maneiro. Tem a hiperidratação, que é um dos mais... Principalmente com atletas que não têm muito corte de peso para ser feito, né? Os atletas de MMA que eu trabalho, eles fazem. Eu já fiz loucura aqui, gente. Tipo, e tu acha isso certo? Cara, eu falei pra ele, olha, eu acho que tu vai perder muita performance, só que esse atleta em específico, ele queria o dinheiro da luta e ele tinha que perder. Pra vocês terem uma ideia, tá? Ele perdeu 16 quilos em menos de 3 semanas. Pra vocês terem uma ideia da situação, tá? Então, aqui, quando é corte de peso, a gente faz loucura mesmo, porque às vezes vale muita grana pro atleta, ele vai querer. Mas eu vendo HMB como um possível controle de perda de massa magra, não, cara. Ainda mais que o cara vai estar assim, tipo, com tudo atenuado, é restrição, é a insulina lá embaixo, é até mesmo pouca proteína às vezes, porque como vai estar pouca caloria, às vezes até pouca proteína. Eu não acho não vejo essa validação. Eu acho que mais importante do que isso é tentar ao máximo fugir da restrição e trabalhar com esse corte com desidratação mesmo. Tipo, desidratações curtas, né? Tipo de. Claro, essa, por exemplo, que eu fiz no cara que eu te falei, não, isso aí eu acho. Tanto que eu falei, cara, olha, tu vai perder muita performance, mas se é pra luta, e tu ganhar a grana e tal, contar com o contrato lá, beleza, fazemos. Mas aí é demais. Agora, esse da hiperidratação, onde o cara só relacionado a essa hiperidratação perde ali 3, 4%, né? Inclusive é recomendado pela Louise Burke, aí, a mãe da nutrição esportiva, é uma baita estratégia. Creatina para uma pessoa sedentária. Espero que eu tenha te respondido, tá, Bernardo? Creatina para uma pessoa sedentária. Ah, assim, ó, não que os benefícios da creatina a gente vai, só pode a creatina se a pessoa treinar, não é isso. Mas ele está atrelado ao uso ao treinamento. Os benefícios da creatina estão atrelados ao treinamento. Então, muito provavelmente, tu precisa de esforço para essa pessoa responder à creatina, né? Agora, vem se tendo uma discussão a respeito de alguns achados ocasionais com relação à melhora da cognição, só que são coisas ainda bem, assim, não, nem tão recentes, mas bem ainda especulativas. Ahn, Percebi no decorrer da aula, a creatina melhora da performance. Contudo, já li alguns artigos que recomendam o uso da mesma após exercício. Assim, a creatina ela só precisa ser usada crônica, isso a gente já sabe, tá? Ela não tem evidência de que precisa ser relacionada a pós-exercício ou pré-exercício, ela só tem que ser tomada todo dia, isso aí a gente sabe. Tá, inclusive já recomendei para pacientes perceber uma melhora significativa. Sim, ela vai contribuir, mas não necessariamente por ser pós. Ela pode ser é, prévia ao treino, por exemplo, ou junto com o almoço, ou algum horário que tu te lembre de tomar, e tá de bom tamanho. E na hiperidratação, tu trabalha com quantos dias de protocolo e como conduz? São 7 dias. A hiperidratação é os primeiros 2 dias tu trabalha com 15 ml de água por quilo de peso, os
3 dias subsequentes, tu trabalha com 100 ml de água por quilo de peso. E nos 2 dias subsequentes, 15 ml de água por quilo de peso. Bem simples assim. E funciona bastante. Mas testa antes, né? Sempre testa antes. E é uma coisa que Mas ainda mais os nossos pacientes lutadores aí de judô, jiu-jitsu, MMA, Muay Thai, a galera, isso aí é fichinha pra eles. Fazem rindo. Se for daqui a pouco se é um pouco peso que o atleta precisa perder, aí tá feito. Galera, lembrando, não saiam do grupo, hein? Não saiam do grupo. E eu vou dar um presentinho pra vocês. Eu vou gravar essa aula e vocês vão poder assistir de novo, tá bem? Eu vou deixar ele no grupo e vocês vão poder ter acesso a ela de novo, pode ser? Aí perfeito. Quem, ah, quem assistiu ela, dá um print na tela, tira uma foto, compartilha ali no @degrandes Escola de Nutri, tragam mais colegas de vocês para assistirem às aulas, tragam mais formados também para assistir às aulas, tá bem, gente? Valeu, Alessio. E, novamente, muito obrigado pela participação de todos vocês, tá? Sigam @The Grandes Escola de Nutri, entrem no nosso grupo gratuito, tá? Agradeço demais mesmo a participação. Somos diferenciados só por ficar aqui num fim de ano estudando, então meus parabéns pra gente, tá? Muito obrigado, vai ficar salvo. Compartilhem ali no Insta de vocês, deem um print, me marquem The Grandes Escola de Nutri e vamos para cima que 2025 é nosso, tá bem? Vou salvar essa aula, vou dar o tchau aqui para vocês, vou deixar salvo para poder upar ela ali no YouTube e depois jogar ali no grupo para vocês, tá bem? Feito, minha galera, então. Boa noite, até a próxima. Vou desligando, se mantenham no grupo. Valeu, Bernardo. Abração, gente. Tudo de bom. Bom Natal para vocês, hein? Boa noite. Feliz Natal também, querido.